Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez falando de assuntos práticos para que possam de alguma maneira amparar os alunos sobre dúvidas, principalmente o pessoal que está chegando na prática. Uma pergunta muito constante é sobre horário de prática. Júnior, eu gosto de praticar de noite porque de noite o meu corpo está mais aberto, eu sinto mais flexibilidade. Bom, eu vou começar partindo de um princípio mais filosófico e depois chego num ponto mais prático, ok? Então, de acordo com os textos do yoga, nos ensina que o dia ele é passado por etapas e fases energéticas, ok? Então, existe três auges do dia que estão assim, digamos assim, no auge da energia predominante daquele momento, chamado muhurtas. Então existe o Brahma Muhurta, depois o Vishnu Muhurta e logo o Shiva Muhurta. Brahma é um deus que está muito na concepção de criação, então, ou seja, na qual se cria, que é o início. Então, o Brahma Muhurta seria considerado, de acordo com os textos, o horário mais favorável para práticas de autoconhecimento, para práticas no qual exige o intelecto, práticas meditativas e, claro, também práticas de asana, uma vez que o asana também é uma meditação, também é uma forma de autoobservação dentro desse processo de yoga. Júnior, que horário é esse? Geralmente esse horário acontece entre 3h30, 4 da manhã até 6, 6h30 no máximo. Esse é um horário considerado muito favorável. Lembrando que a cultura do yoga vem de milhares de anos atrás, então as pessoas levavam um estilo de vida favorável, que condizia com essa estrutura, digamos assim, de agenda, né? Bom, o segundo horário, que é o Vishnu Muhurta, Vishnu é o deus que está diretamente relacionado com a manutenção. Então esse horário seria o horário de produção, é o horário literalmente de trabalho. Ou seja, o primeiro horário, que é o Brahma Muhurta, o sol ainda não nasceu. O segundo horário, que é o horário de trabalho, de produção, é o horário no qual o sol está lá em cima. Então se considera que é aí entre 11h30 a 2h30 da tarde, chamado Brahma Muhurta. É o horário realmente no qual você vai trabalhar. Por exemplo, é um horário muito importante para ter uma alimentação com mais volume, porque o fogo gástrico ele está trabalhando mais, porque ele está também em contato energeticamente com o auge do sol, enfim. E logo após o Shiva Muhurta, Shiva, como também é uma concepção de Deus relacionado à aniquilação, ao fim, então é dito que seria o horário direcionado para as últimas atividades do dia. Então a proposta do yoga é sempre nos colocar numa condição na qual nós estamos sempre ligados aos ciclos do universo, não só os macrociclos, como as estações do ano, como também os microciclos, que vêm a ser esses pequenos momentos, esses auges energéticos do dia. Bom, indo agora para um lugar da conversa mais prático, existe sim, é claro que de manhã o nosso corpo ele vai estar um pouco mais rígido, um pouco mais durinho. Por quê? Primeiramente, nós passamos muito tempo sem se mover, ou seja, dormindo, então naturalmente as articulações elas se comprimem levemente. Segundo, as toxinas do corpo, elas se canalizam na articulação durante a noite, principalmente porque o nosso sistema glandular, ele libera mais toxina durante a noite, ok? Então, sim, isso é verdade, de manhãzinho o nosso corpo ele vai estar mais rígido, porém, como isso não é uma ginástica e a proposta é yoga, a nossa mente ela vai estar numa condição mais favorável para a prática. Por quê? Porque ela teve menos atividade, ela vai estar menos eufórica, vai ter menos fluxo de pensamentos, ok? Diferente da noite, por exemplo, ou durante o dia, que isso é notório, vocês já devem ter tido essa experiência, que o corpo ele vai estar mais flexível, então naturalmente a gente vai produzir um pouco mais a nível de asana. Porém, a nossa mente ela vai estar mais afoita. Por quê? Porque ela já teve mais atividades durante o dia, ela já teve mais referências durante o dia, ok? Então, dentro de um ideal, o ideal é praticar de manhã. Caso você tenha essa opção de escolha, se direcione
para amanhã. Pratique de manhã, deixe o yoga como primeira atividade do dia. Eu costumo dizer para os alunos, isso é muito conhecido, existe o ideal e o real. Então, se você não pode, você pratica de noite, tudo bem. Eu tenho horário de aula na grade lá do Shala à noite, mas eu sempre dou essa informação para os alunos, principalmente quando os alunos começam a ficar mais, digamos assim, disciplinados e começam a ter uma relação mais profunda com o método. Naturalmente eu começo a direcioná-los para a aula da manhã, porque é o ideal, porque pensa que a proposta da sua prática não é fazer com que você consiga desenvolver mais asanas, mas sim que você consiga manter um estado de equilíbrio maior para poder lidar com tudo que está ao seu redor. Então, quando você pratica yoga de manhã, naturalmente, isso é notório, você vai criar uma condição melhor para que você possa levar o seu dia, conduzir o seu dia, né? Então, como por exemplo também, como no final da primeira série do Ashtanga, assim como na segunda, a gente já faz mais extensões, essas retroflexões mais profundas, e elas estão diretamente ligadas com os plexos neurais, então isso é muito estimulante. Não que não possa fazer, mas não é algo tão assim inviável para se fazer de noite, porque é muito estimulante psicologicamente. Então, por isso também, assim, existem inúmeros motivos no qual fundamentam que a nossa prática de yoga precisa ser de manhã. Agora, é claro que de manhã também é mais favorável, porque, por exemplo, para o melhor desenvolver do asana, seria interessante se estivéssemos de jejum, se não tivesse bolo fecal, se já tivesse ido no banheiro, e é muito difícil fazer isso durante o dia, porque você não faz jejum o dia todo, então você já almoçou, já tomou café, já tomou alguma coisa, você já tem bolo fecal ali que muitas vezes não conseguiu eliminar. Então, se você não pode, pratique outros horários, ok, é permitido, mas dentro de um ideal, o interessante é ter o yoga como primeira prática da manhã, para que isso possa nos preparar para o dia, ok? Eu particularmente gosto de acordar, tomar um banho quente para poder liberar um pouco mais o corpo, isso ajuda, tá? Uma água morna com limão, e aí caso você tenha tempo, faz uma meditação antes, pranayama caso possa, mas o ideal é praticar de manhã, tá bom? Existe o real e o ideal. Dentro do ideal, praticar de manhã, de jejum, mas tudo isso é flexível, nada é rígido. A proposta do yoga é exatamente sair dessa condição de dogmatizar, de criar rigidez, tá bom? Então, vai no seu tempo, respeita o que cabe na sua vida. O mais importante é que você pratique, que você mantenha a disciplina, porque depois, naturalmente, você vai conseguir criar condição na sua vida para você ir trazendo a sua prática do real para o que seria ideal. Isso é o mais importante, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima.